esse tema que eu quero falar hoje com vocês, sobre professor influenciador. Pois é, como assim, Fabiane? Professor influencer? 2020, ninguém imaginava que tudo isso fosse acontecer. Pois é, e cá estamos nós, professores, atrás de câmeras, luzes e pensando no que fazer para chamar a atenção dos nossos alunos. Bom, este é o ponto de onde iniciei esses meus estudos para chegar até aqui, a este workshop. Para falar um pouco mais, quero primeiro me apresentar. Meu nome é Fabiane Miranda, eu trabalho na educação há 10 anos, hoje sou professora da Rede Municipal de Osasco, sou escritora e contadora de histórias infantis e tenho também compartilhado na rede do Instagram alguns vídeos e formas de como lidar com criança em casa. Dividindo com minhas colegas de trabalho, notamos que não é fácil ser professor e estar em casa, assim como não é fácil também ser mãe, pai, advogado, escritor, engenheiro, produtor, até mesmo uma criança. Imagine você criança, em casa, neste momento. Quais seriam os seus questionamentos? O que você iria pensar deste tempo, desse tudo novo que está acontecendo? Pois é, apresento-vos o novo normal. É tudo tão novo para eles quanto para a gente. E nós adultos temos dificuldade de lidar com essas novidades. Imagine na cabecinha de uma criança. Para isso, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o novo normal. E para a gente chegar no que nós queremos chegar, ainda precisamos ver um pouquinho mais de conteúdo. Para falar do novo normal e para falar também de como se tornar um professor influenciador, quero dividir com vocês uma coisa muito importante. A gente precisa entender qual é o nosso público, quem são as crianças com quem nós estamos falando, para quem nós estamos falando. Mas isso vem muito lá atrás. Se a gente fosse estudar a história da educação ou a história da legislação, nós entenderíamos muito bem o quanto o mundo evoluiu e quanto a educação avançou degraus neste longo tempo. Ora, vamos imaginar, desde a Revolução de 1932, com Getúlio Vargas, a educação começou a avançar. Desde o militarismo, a liberação feminista e todas as outras liberações que vieram acontecendo após isto, fez com que a educação tivesse um patamar maior, uma voz ativa. Hoje, a voz ativa acontece naturalmente na educação. Ora, nós já temos as leis, isso já é real. Porém, nós nunca imaginamos dar aulas para crianças tão pequenas de tão longe, porque a gente gosta mesmo daquele olho no olho, do tete a tete. Isso é também uma questão de evolução. E nós precisamos quebrar esses paradigmas e começar a compreender por que nós chegamos até aqui. Toda revolução, ela começa de algum problema, de algo que deu errado. Ou porque precisa evoluir. Evoluímos tanto que chegamos num patamar que precisamos continuar subindo? Ou precisamos parar um pouco, começar a refletir e reestruturar aquilo que nós já temos para continuar a evoluir? Bom, chegamos num ponto. E este momento nós precisamos parar. Infelizmente, nós estamos em casa, mas parar para a educação jamais. Então, por isso, nós professores precisamos ser mais do que inovadores. Precisamos ser influenciadores. Para saber um pouquinho mais de professor influenciador, vou falar com vocês sobre as gerações. Nós temos estudado sobre gerações desde os primórdios. Ora, geração X é isso, geração Y é aquilo. Mas o que são realmente essas gerações? A geração X, que era das crianças de 1960, que teve os primeiros acessos à telecomunicação, como rádio e TV. A geração Y, né, aqueles milenares, de 1980, aquelas crianças que começaram a ser alfabetizadas naquele tempo, onde a tecnologia começou a avançar e as crianças já tinham acesso a um pouco mais de tecnologia e conheceram então a rede de escada. Foi então que nasceu a geração Z.
é a geração daquela criança que teve acesso às plataformas e internet, mas nem todos os pais tinham essa condição de ter internet em casa. Nem todas as crianças tinham um celular na palma de sua mão. Pois então, chegamos a 2010 para cá, a geração Alpha. A geração Alpha trouxe crianças que já nasceram praticamente sabendo, a mexer no touch, tudo na palma da sua mão. Eu costumo dizer que essa geração é a geração touch. A geração Alpha tem acesso à internet, tem tudo em suas mãos. É tudo tão fácil, a um clique, que essa geração parece que já nasceu sabendo. Mas não é bem assim. É uma geração que aprende com a tecnologia. Você já parou para pensar que a tecnologia ela é aliada à educação quando se fala de geração Alpha? Ora, a tecnologia está presente diariamente na vida deles. Se a tecnologia não existisse, era como se nós, da geração Y para trás, achássemos que não existia televisão. Enfim, a educação, ela avança assim como a humanidade avança. E nós estamos avançando. Porém, hoje, com a realidade da pandemia e do coronavírus, nós precisamos nos reinventar nessa evolução. Bom, entendendo que a educação e a evolução da geração andam juntas, agora nós podemos falar sobre como nós podemos fazer para inovar nesse tempo de pandemia. Para isso, eu fui estudar o que os YouTubers fazem que tanto chamam a atenção das crianças. Você já parou para pensar o quanto as crianças ficam paradas, vidradas, olhando aqueles vídeos longos e às vezes até cansativos para nós? Mas para eles não. Sabe por quê? Para você pensar um pouquinho, basta você lembrar daqueles comerciais de TV, aqueles que grudam como chiclete. A maioria são feitos para a geração Alpha. Ora, são vídeos programados para crianças, porque a criança ela precisa de algo que lhe chame a atenção. E é isso que eles fazem. Bom, então você já sacou que tudo isso nada mais é do que uma sacada de marketing. E sim, nós professores precisamos ter o nosso marketing. E nós precisamos usar este marketing aliado à didática. Vou falar um pouquinho sobre marketing educacional. Bom, existem algumas coisas muito importantes para a gente aprender ainda, para a gente poder colocar em prática a nossa aula digital. Existe uma palavrinha chamada storytelling, que é uma palavrinha em inglês que nada mais é do que contação de história. Bom, a gente usa o storytelling para contar fatos e argumentos que façam com que as pessoas que estão do outro lado da telinha se atentem e se assemelhem àquele conto, àquela história e entre na sua. Bom, você pode usar vários recursos que os YouTubers usam para envolver os seus telespectadores. Bom, o que você pode fazer também é usar o próprio marketing. Pois é, o nome já diz, você já sabe, né? Pensa naqueles comerciais, o que é atrativo? Bom, se você for parar para pensar, dá para inovar muito bem com aulas. Por exemplo, faça um teste, peça para os pais correrem com as crianças em casa e que você vai colocar um reloginho e esse reloginho vai contar. E que os pais precisam correr pela casa e chegar até o ponto na frente da televisão ou do computador na hora que o reloginho bater em 10. Valendo? E eu vou te ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso e compreender qual é essa sacada, essa jogada que faz com que as crianças se atentem tanto a esses vídeos e deixem de lado os estudos? Não, não mais. Porque nós professores agora somos influenciadores. Pensando em professor influenciador, quero trazer para vocês algumas dicas muito básicas, principalmente para que você comece a perder o medo da câmera. Sabe aquele medo que dá atrás da telinha?
Pois é. A primeira coisa é persuasão. Tenha controle sobre o que você vai falar. Tenha uma lista para que você não se esqueça dos tópicos importantes. Se você sabe e tem propriedade do assunto, fale. Deixe que o seu inconsciente vá colocando as palavras em ordem. O segundo ponto é ter o equipamento correto. Você precisa de um equipamento que te ajude e não te atrapalhe. Você precisa saber mexer nesse equipamento. Então, para isso, faça vários testes. Veja se o fundo está bom. Veja se a sua imagem está bem. Veja se você consegue se ouvir e se você consegue olhar para o ponto certo na câmera. Ah, essa é a próxima dica. A terceira dica: fale sempre olhando para o seu telespectador. Pois é, no caso estou olhando para você. Mas calma aí, não tem ninguém aqui. É isso mesmo. Bom, o que mais me deixa tranquila é saber que eu estou falando comigo mesma. Pense nisso quando você estiver gravando o vídeo. Se você gaguejou, falhou, errou, esqueceu de alguma coisa, fácil, você vai editar esse vídeo depois. Esse é o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte: existem vários aplicativos gratuitos que nos ajudam a editar os nossos vídeos em casa, sim, nós mesmos, amadores, fazendo vídeos editados em casa. E eu vou te ajudar a escolher os mais fáceis, os mais simples e os mais baratos, ou melhor, de graça. Estes são os meus aplicativos preferidos. Eu vou ensinar um pouquinho como usá-los depois. Outra coisa muito importante: escolha um lugar iluminado. Se você tem iluminação artificial, escolha uma luz branca, porque esta luz vai fazer com que o seu vídeo fique mais claro e mais chamativo para a criança. Se você não tem um lugar tão claro, escolha de frente para uma janela, de frente para algum lugar que tenha iluminação natural. Abuse da iluminação natural. Se você não tem iluminação natural na sua casa ou no lugar onde você está gravando, use a iluminação artificial, sem problemas. Mas você não pode esquecer de que essa luz precisa vir de lá para cá e não daqui para lá. Outra coisa muito importante: mantenha o celular ou a sua câmera no formato horizontal. Nunca filme no formato vertical, a não ser que o seu público seja aquele público do Instagram, do IGTV, que você pode usar a câmera em pé, ou do TikTok. Bom, vou falar um pouquinho desses aplicativos gratuitos que dividem com a gente a forma de educar e de compartilhar conteúdo. Esses são alguns dos aplicativos que nós podemos usar para compartilhar conteúdo. Eu já estava indo embora e tinha esquecido desse detalhe muito importante. Além do celular na horizontal, da luz e de olhar para o seu telespectador, além de você ter um conteúdo atrativo e fazer jogos de câmera para que o seu telespectador note você, você precisa olhar para ele. Não se esqueça disso. Senão vai parecer que você está conversando com alguém do outro lado da câmera e não com ele. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha comigo o que vocês acharam e compartilhem aí com o máximo de professores e educadores que vocês conhecem, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado e aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!